Boa noite. Boa noite, doutora Nájila, tudo bom? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera. Ah, eu tô vendo a Milka. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Ei, Aline. Tudo bom? Eu tô ótima, e você? Quanto tempo? Pois é, desde o ano passado, né, que a gente não se encontra por aqui. Não é? Mas, ó, bom tê-la aqui, viu? Volume tá baixo? Deixa eu ver. Vê se aumentou. Agora, tá bom? E que assunto bom que a gente vai falar hoje, hein? Muito bom, com certeza. Então, vamos, né, dar início. Hoje a gente teve. Peraí, amiga, só uma coisa. Vamos dar início. Hoje nós tivemos quase 200 inscritos, mas eu acho que as pessoas elas vão entrando aos pouquinhos, né? Tá por causa do horário. Todo mundo deve estar chegando, se organizando. Mas é um prazer enorme, né, Gila, tê-la aqui. Uma satisfação, assim, enorme, né? Uma profissional que eu admiro tanto. Uma pessoa que eu admiro tanto também, né? Porque quando a gente consegue aliar as duas coisas, isso se torna ainda mais especial. Então, na Infante ter como professora da Infante é um orgulho enorme para a gente tê-la com a gente, tá? Oh, eu que agradeço, viu? Eu faço das suas palavras as minhas, né, Aline? A Aline, eu conheci ela virtualmente, depois conheci ela presencialmente, mas virtualmente já parecia que eu conhecia ela, ó, Muito, né? Foi ótimo, com certeza. né? Então, para quem não me conhece, eu sou professora Aline Cabral, sou consultora científica da Infante, né? Doutora Milka também está presente aí, né? Que é nossa diretora Infante. E nós vamos apresentar nossa professora, né? Que temos o prazer de tê-la aqui, que é a professora Nájila Burley. Ela é doutora em Ciências Fonoaudiológicas pela UFMG, é Fellow em Implante Coclear, também pelo HC, né, da UFMG, é diretora da Benedita Saúde e é professora de pós-graduação. E é professora em... Botou tudo na pasta? Botou tudo na pasta? Acho que o microfone da Amanda estava aberto. Eu deixei já. Acho que de fato. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre, né, avaliação e reabilitação do processamento aditivo, né, a proposta da gente desse web, né, é trazer, né, o processamento, né, para as nossas práticas, para a nossa vida, para que a gente consiga, de uma forma mais prático possível, implementar em nossas práticas, tirar nossas dúvidas, né, com a profissional, que é uma profissional referência na área, um profissional que já trabalha há anos, né, com a temática, que tem muita experiência. Então, nós, né, temos o prazer de tê-la aqui por uma hora. E é isso, doutora Nájila. Eu queria, né, dar a palavra para você, se você quiser, né, projetar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, senão a gente vai fazendo, né, aquele bate-papo do jeito que você achar melhor. Tá, joia, combinado. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Vou tirar o meu. Eu tenho que colocar como tela inteira.
Só me fala se está aparecendo para vocês. Tá, sim. Apareceu agora em tela grande? Isso. Joia, beleza. Bom, então, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui ministrando essa aula. Foi com muito carinho que eu recebi esse convite e é um tema que eu gosto muito de falar, né? É um tema que eu atuo muito nessa área, então minha prática clínica também é muito voltada para a parte de processamento auditivo, né? E eu vejo que, assim, o processamento ainda é um tema um pouco obscuro, até mesmo para nós fonoaudiólogos, né? Então, é interessante nesse espaço que a gente vai ter agora, que a gente consiga realmente, assim, aproveitar o momento para poder tirar as dúvidas, né, que a gente tem em relação ao processamento. É claro que às vezes são muitas, né? E o processamento é algo bem complexo mesmo. A gente vai tentar ao máximo aqui acolher todas essas dúvidas mesmo, para que vocês fiquem mais por dentro desse assunto, para quem ainda é novo, né? E para quem já está atuando na área, que a gente consiga, talvez, complementar alguma coisa da prática de vocês, tá? Bom, então o que eu trouxe para a gente conversar hoje são os tópicos, né? Então a gente vai falar alguns tópicos aqui, tá? Né, durante essa 1 hora. E depois a gente vai abrir para perguntas, né? Para perguntas para quem quiser tirar alguma dúvida em específico, né? Então a gente vai ter um restinho de tempo aí para a gente conversar, tá? Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta ao longo da aula, vocês podem ficar à vontade, podem abrir o microfone, tá? Que é melhor a gente ir fazendo esse bate-papo, né? Do que deixar lá para o final para perguntar, às vezes, alguma coisa que já tinha sido falada lá atrás, tá? Então, muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai conversar, né? O que é o processamento auditivo central, né? O processamento auditivo central, às vezes, não é uma temática tão aprofundada dentro das universidades, né? Muita gente acaba formando sem ver, e aí quando sai fala processamento auditivo, né? O que é isso? Bom, o processamento auditivo é aquilo que o nosso cérebro faz com a informação auditiva que ele recebe, né? Então, assim, a informação que passa pelo ouvido e o nervo leva para o nosso cérebro, tá? Para isso, para que a gente tenha um bom funcionamento do processamento auditivo central, que está relacionado também com a compreensão do som, né? Hoje a gente é muito claro para a gente, né? As pesquisas já vêm mostrando que processamento auditivo e que audição, né? A gente escuta e compreende com o nosso cérebro, né? Então tudo hoje é voltado pro cérebro, né? Então o que a gente precisa? Eu vou desse jeito, precisa? Vai bater. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Você tá faz. Obrigada. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa de um bom funcionamento da via auditiva, né? E de um bom funcionamento das habilidades auditivas que estão relacionadas com as estruturas. Por favor. Pessoal, vou só pedir para quem está com o microfone aberto desligar, porque senão acaba atrapalhando para quem está prestando atenção. Joia, obrigada. Então, quando a gente fala em processamento, como eu falei para vocês, a gente tem a relação com as estruturas do sistema auditivo central e também as habilidades auditivas, né? Então, quais habilidades auditivas nós temos? Né? Então, nós temos a localização sonora, que é a capacidade da gente conseguir... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Por favor, desliga. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem eu não estou conseguindo tirar. Ah, aqui lá. Agora eu quero tirar uma. Mulher, você vai tomar mais. Vai tomar banho que me dá um abraço nos dois. A gente fuja. Não, tem que ficar abraço em mim. Acabei de tomar banho. Raça não. Ah, aqui lá. Raça não. Deixa eu te falar. Eu não estou conseguindo o microfone dela. Bloquear, né? Não estou conseguindo. Vai tomar seu banho, faz mais profundo.
Será que a Milka não consegue? Ela está Vai lá, sua mãe, tentando. eu quero conversar com sua mãe. O problema é que se eu desligar todos, eu estou com medo de desligar o dela. Minha opinião. Eu acho que deve aceitar. O meu, né? Por quê? O mais que o cara vai aquecer, eu vou com um amigo pra mim, tem 3 empresas grandes chegando na obra, né? Meu Deus do Você céu. posso você demora um mês, você demora 2, 3. Tentando. Cada mês que você fica fechado, cada mês você tá deixando de ganhar 3 meses. No outro, mais 3, que fica 7 mil. Eu não estou conseguindo. Não tem contato da pessoa que está. Não. Eu estou tentando. Gente, como é que a pessoa liga e não. O mais que o mercado esteja aquecido, aí eu acho que eu posso achar na faixa de 4 mil. Ah, claro. Aí você tira a comissão da imobiliária. Não tá nem aí. Ah, Clara, você pode desligar seu microfone, por favor? Você colocou de pouco? Ah, Aquila. Essa é em relação do cenário da realidade. Nossa, está muito alto, né? Tá. E eu estou tentando aqui fazer alguma coisa, não estou conseguindo. Tem vezes que Então, só no final. Eu estou tentando. O problema é remover participante. Além da pesquisa do recrutamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revelou ainda que as famílias brasileiras ficaram menos inadimplentes. Na passagem de novembro. Foi, né? Pronto. Eu acho que agora foi. Foi? Ufa! Então vamos lá. Bom, então eu parei na parte que eu estava falando sobre as habilidades auditivas, né? Então, quais habilidades auditivas nós temos? Nós temos a habilidade de localização sonora, que é a capacidade de a gente conseguir localizar de onde vem aquele estímulo sonoro. A habilidade de figura-fundo, que é a gente conseguir compreender em um ambiente acusticamente desfavorável, né? Então, se a gente pensar no público maior, que pelo menos eu recebo aqui, né, que são as crianças, a gente pensar no ambiente de sala de aula, né? A sala de aula, por muitas vezes, ela não é o ambiente ideal para o aprendizado da criança, porque é uma sala de aula, por muitas vezes, barulhenta, né? Então, tem um barulho de ar-condicionado, o barulho do carro passando, outros colegas conversando, a cadeira arrastando, o professor falando, a criança tendo que prestar atenção no professor. Isso já se torna desafiador para uma criança que não tem alteração de habilidade auditiva, né? Mas imagina para uma criança que tem uma alteração de figura-fundo, como que ela vai aprender num ambiente dessa forma, né? Ela tem a alteração, ela já tem a dificuldade, o ambiente ainda não está favorável, né? Então, habilidade de figura-fundo, habilidade de fechamento auditivo, que é a capacidade da gente conseguir compreender quando parte da mensagem é omitida ou distorcida, tá? Então, por exemplo, a gente viu isso muito acontecer durante a pandemia, né? Tivemos as aulas online. E aí, nas aulas online, o que aconteceu? Os alunos estavam tendo uma aula remota, então tinha um professor com microfone, né, com fone, microfone, o aluno também. E aí, quando o professor fala, o microfone distorce, a voz do professor já chega no fone também com uma voz mais distorcida. Às vezes a internet estava falhando, né? Então aquilo fazia com que parte da mensagem fosse perdida, né? E aí, dessa forma, qual que é a capacidade do fechamento auditivo? A gente conseguir compreender mesmo que parte da mensagem seja omitida ou distorcida. Mas para o paciente que tem alteração de fechamento auditivo, ele não consegue fazer isso. Então, ele perde parte grande daquele conteúdo, né? A gente tem a habilidade de integração binaural, que é a capacidade do nosso cérebro de conseguir compreender
estímulos diferentes ao mesmo tempo, né? Então, o nosso cérebro tem a capacidade de compreender, por exemplo, 2 falantes, né, falando ao mesmo tempo, mensagens diferentes, mas complementares. A separação binaural já é o processo meio que contrário. Então, é a gente conseguir eleger aquele estímulo que eu quero prestar atenção, né, e ignorar outro, tá? Então, a gente tem a habilidade de integração e a habilidade de separação binaural. Temos também as habilidades que fazem parte do processamento temporal, né? Então, falam por aí que o processamento temporal, ele é o coração do processamento auditivo. Por quê? Ele é composto por 4 habilidades, no entanto, a gente só avalia 2, tá? Porque as outras 2, a gente não tem testes para poder avaliar e nem sabemos se vamos ter, né? Que é a integração temporal, mascaramento temporal. Esse a gente não avalia. E aí a gente tem a ordenação temporal e a resolução temporal. Então, tanto a ordenação quanto a resolução temporal, elas são habilidades que dependem da discriminação auditiva. Só que a ordenação temporal, o paciente precisa discriminar o som e colocar esse som na sua ordem de ocorrência no tempo. Então, por exemplo, se eu falo para o paciente amor, né? Ele discrimina o fonema A, o M, o O e o R. E aí ele tem que colocar na ordem A, M, O, R para entender amor. Porém, se eu não consigo ordenar, eu posso entender, por exemplo, Roma. Eu posso entender, por exemplo, mora, né? Então, pode acontecer de ser falado uma coisa e o paciente entender outra, porque ele não consegue ordenar esses sons. Isso eu estou falando em nível de uma palavra, né? Das letras de uma palavra. Agora, pensa, por exemplo, numa frase em que eu estou aqui falando para vocês, né? Estou dando um conteúdo verbal, estou falando. Se vocês trocam, invertem uma palavra do que eu falo de lugar, isso faz com que a mensagem pode tomar um outro sentido, né? Então, acaba prejudicando a compreensão de um discurso, né? E temos também a habilidade de resolução temporal, que é a discriminação do som, porém em função do tempo. Então, quanto menor o tempo que a gente precisa para discriminar os sons, melhor, né? E aí a gente pensa muito nos pares mínimos, por exemplo, né? Pai, ba, tai, da, cai, ga, tá? Foi, va. Bom, e a gente tem também, então assim, só para fechar essa parte do processamento temporal que é muito importante, grande parte das dificuldades escolares, elas estão relacionadas com o processamento temporal. Se vocês olharem artigos, por exemplo, vocês vão ver que estudos com gagueira estão voltados para a parte do processamento temporal. Alterações vocais, né? Então, a gente tem aqueles casos de pessoas, por exemplo, que não evoluem na terapia fonoaudiológica, geralmente uma terapia mais rápida, né? Voltada para a área da voz, por exemplo, no caso de uma disfonia, porque não consegue perceber diferença entre os sons. Então, como que vai conseguir fazer os exercícios, né? Então, essa categoria é uma categoria realmente muito importante. A resolução temporal, por exemplo, é uma habilidade que ela tem muita correlação com aspectos de leitura. Então, assim, se a resolução temporal não tiver bem, num bom funcionamento, né, o paciente pode, às vezes, não conseguir aprender a ler ou aprender a ler de forma ineficiente. Então, aquele paciente, por exemplo, que lê assim, você dá um texto para ele ler tudo. Aí você fala assim, o que você leu? Ele não sabe responder, né? Então, pode ter relação com a resolução temporal, tá? E temos também a habilidade de interação binaural, que é quando a gente tem a chegada de estímulos diferentes em tempos diferentes, diferente da integração binaural, que são estímulos diferentes ao mesmo tempo, né? Na interação binaural, a gente tem ora estímulo de uma orelha, ora estímulo na outra, e no final a gente precisa compreender tudo o que foi dito, tá? Bom, então a gente falou aí um pouquinho sobre o que é o processamento, né? Um pouquinho sobre a importância da via auditiva e das habilidades que contemplam o processamento. E o que acontece? Quando a gente...
Tem Oi. uma pergunta no chat que eu acho que daria para responder, que eu acho que tem relação, né, com a questão das dificuldades escolares, leitura, que seria: o DEPAC pode ser confundido com dislexia? O processamento, né, a alteração do processamento, que é o que eu vou falar agora, o que que é, né? Ela pode ser confundida, sim, pode ser confundido com o TDAH, né? Então a gente tem aí algumas características, né? Do caso, por exemplo, da dislexia, que pode estar relacionado com processamento. Só que a gente tem, assim, de características que eu digo, né? São coisas totalmente diferentes. Mas qual que é o grande erro? É tentar achar um quadro de dislexia fazendo só uma avaliação de processamento auditivo. Isso daí não vai ter uma relação assim, que você fale assim, o teste do processamento deu alterado, né? Então, por isso eu não posso fechar esse diagnóstico de dislexia. Não funciona bem assim, tá? Uma das coisas que eu, né, já vou adiantando que eu já ia falar com vocês mesmo é assim: o processamento auditivo, a avaliação de processamento é uma avaliação complementar, bem como a terapia do processamento é uma terapia complementar, tá? Não dá para a gente falar assim, vamos fazer uma avaliação do PAC, porque eu acho que o paciente tem um TDAH, né? Não, não é assim. É complementar, a gente precisa de outras avaliações. Então, avaliação neuropsicológica, avaliação de linguagem, né? São avaliações muito importantes para que a gente consiga definir aí um planejamento terapêutico para o paciente, tá? Só que a gente tem que ter em vista que tem testes, né, de outras áreas, como por exemplo da neuropsicologia e da linguagem, que eles, quando você começa a associar os resultados, eles vão te falar se aqueles resultados estão batendo mais para um possível quadro de dislexia ou não, esses resultados não estão batendo e tiveram algumas alterações do processamento auditivo que a gente acha que pode ter mais relação, mas por isso que é um conjunto. Não dá para você afirmar por meio da avaliação de processamento se o paciente tem ou não uma dislexia. A gente tem características em comum. Por exemplo, com o caso do TDAH, paciente desatento, às vezes está lá olhando, né, para o mundo aí sem prestar atenção no que foi dito, né, um comportamento mais agitado, tá? Então a gente tem essas características em comum que podem confundir esses diagnósticos. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação completa, uma avaliação envolvendo a parte de linguagem, a parte de processamento, a parte de neuropsicologia, tá? Então, assim, só para explicar que isso é algo muito importante, que é uma pergunta que eu escuto muito. Então, se o processamento der alterado, eu posso afirmar que o paciente não tem um quadro de dislexia? Não, você não pode afirmar, porque a alteração na habilidade auditiva desse paciente pode ser secundária ao quadro de dislexia, tá? Ok? Respondido? Eu acredito que sim. Foi Tá, ótimo. qualquer coisa você me chama aqui. Joia. E aí, o que acontece, né? Então, como eu falei para vocês, então a gente tem uma série de habilidades auditivas e quando essas habilidades elas não estão num bom funcionamento, visto ao exame do processamento, a avaliação do processamento, a gente fala em transtorno do processamento auditivo. Aqui no Brasil, a gente utiliza o seguinte critério. Se você tem alteração em uma ou mais habilidades auditivas, já caracteriza transtorno do processamento auditivo. Fora do Brasil, você tem que ter alteração em pelo menos 2 habilidades auditivas para caracterizar transtorno do processamento auditivo, tá? No entanto, é importante a gente reforçar algumas questões. Então, por exemplo, a Academia Americana de Audiologia, ela fala de uma forma muito clara no último guidelines dela, que já tem bastante tempo, se eu não me engano é 2011, eles trazem assim, para falar em transtorno de processamento auditivo, precisamos excluir que o paciente tenha alterações relacionadas à memória, linguagem, atenção, funções executivas. Se algum desses pontos estiver alterado, a gente não pode afirmar que é um transtorno do processamento.
tá? Por isso que o cuidado em avaliar o paciente de uma forma global, ele é muito importante. A gente vê acontecer muito de, por exemplo, o paciente ter só audiometria, imitância e processamento, né? E aí, na conclusão do laudo, coloca assim, paciente fulano de tal, nanã, apresenta transtorno do processamento auditivo central. A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente precisa excluir, por exemplo, que esse paciente não tem um TDAH, não tem um transtorno de linguagem, porque se tiver, a gente não pode afirmar que o que ele tem é um transtorno do processamento auditivo, mas que aquela alteração do processamento auditivo está sendo secundária a um quadro muito maior, tá? É muito importante que a gente avalie o processamento. Ele é uma avaliação complementar muitíssimo importante, mas é muito importante também que a gente tenha conhecimento de outras avaliações complementares para que a gente consiga entender o nosso paciente como um todo e não como uma parte. Cada um avaliando sua parte e falando que tem uma coisa, outra coisa, e ninguém, no final das contas, conseguir ajudar o paciente, né? Então, assim, a avaliação é de extrema importância. Foi mal, mano. Oi? Não vou vazar mais, não. Alguém quer falar? Desculpa. Não queria Sem falar, não. Sem problema. Então, assim, é muito importante que a gente pense nesse trabalho em conjunto, tá? Para a gente chegar realmente num diagnóstico de transtorno. E é uma coisa também, assim, muito... que a gente tem que ter muita cautela, né? Hoje em dia, a gente já recebe tantos pacientes assim, ele tem dislexia, ele tem TDAH, ele tem isso, ele tem aquilo. E a gente já lança lá um transtorno de processamento, que às vezes nem é um transtorno de processamento, ainda mais quando tem diversos diagnósticos sendo investigados, né? Então, provavelmente é um paciente que tem algo muito maior do que um transtorno de processamento e que o processamento está lá como algo secundário. Mas também é importante que a gente pense que talvez trabalhando algumas habilidades auditivas, né, durante esse processo terapêutico do paciente, ele possa ter ganhos importantes na área, por exemplo, da linguagem, né? Então, assim, olha, ele tem uma dificuldade muito grande de figura fundo, por exemplo, né? Nossa, se a gente consegue melhorar a capacidade dele de figura fundo, na escola vai ser muito mais fácil para ele conseguir compreender, vai ser um processo mais leve, vai ser uma escuta que talvez não vai gerar uma fadiga auditiva tão grande para esse paciente, né? Então, é sempre a gente analisar enquanto equipe, né? E não para a gente entender o todo, como eu disse, não partes, tá? Muito bem. Então, quais que são os principais sinais e sintomas de alteração do processamento, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver aí nas crianças, né? A criança está com dificuldade, por exemplo, de aprendizado, dificuldade do aprendizado da leitura, trocas ortográficas, né? Então, ela vai escrever vaca, escreve faca, vai escrever pata, escreve bato, né? Trocas ortográficas, às vezes a aglutinação na escrita, ela começa a escrever tudo juntinho. Isso pode ter relação com processamento auditivo. Crianças com 5, 6, 7, 8 anos fazendo trocas fonêmicas não esperadas para a idade, né? Esses dias eu avaliei uma criança de 9 anos, que a criança fala Lala até hoje, né? 9 anos. Então, assim, nem de longe é esperado que isso aconteça, né? Para as crianças com trocas na fala, que eu falei para vocês agora, né? Então, ou mesmo que assim, que sejam umas trocas persistentes aí, quando está fazendo terapia fonoaudiológica, não está evoluindo, né? A gente pode pensar no processamento, dificuldade de aprendizado de um novo idioma, né? Então, isso também tem relação com o processamento auditivo. Tem um comportamento auditivo mais distraído, né? Um comportamento auditivo mais então, assim, você vê que ela está na sala de aula ali, ela está um pouco voada, né? Talvez porque ela não esteja compreendendo, né? Qual que seria o seu comportamento auditivo se te colocassem dentro de uma sala de aula lá no Japão para você poder aprender? Eu não ia prestar atenção de forma alguma, né? Eu não falo japonês, né? Então, assim, quando tem essa dificuldade de escuta, de compreensão, de fato, a tendência é que a atenção caia, né? Isso é natural de acontecer mesmo, tá? Então, acho que esses aí são os principais pontos. Mas o que eu quero chamar a atenção? Muito se fala sobre a questão do processamento, mas acontece muito de pacientes virem para avaliação do processamento e ali ser o seu primeiro momento de fazer uma avaliação auditiva, né? Nunca fizeram uma áudio imitância.
E é muito importante que quando o paciente chega para a gente para fazer avaliação fonoaudiológica, ó, vim aqui te procurar porque né, meu filho está com dificuldade de aprendizagem e tudo mais, aí coloca o paciente em terapia fonoaudiológica, espera aí ver o quanto conseguiu evoluir com esse paciente para depois pensar numa avaliação de processamento, mas não pedir uma audiomimitância antes, né? Isso é muito importante. Avaliação auditiva, o paciente chegou, a primeira coisa que a gente tem que pedir é avaliação de via sensorial, né? Avaliação auditiva, enxerga bem, escuta bem, né? Vamos fazer os exames para a gente ver se está tudo ok. E é muito, muito frequente encontrarmos no consultório, eu falo assim, nem sei falar para vocês a quantidade, porque é muito. Criança que chega para a gente para fazer, veio para fazer audiometria porque veio para fazer avaliação do PAC, e aí quando a gente vai avaliar, tá lá com uma curva B. Ah, mas ele nunca deu sinal de nada. A forma mais comum que a gente tem de alteração de orelha média justamente é otite serosa, né? Que a gente não tem nenhum sintoma, não tem líquido escorrendo, não tem dor, não tem febre, não tem nada, e ela só fica lá instaladinha, prejudicando o meu paciente, né? Então, assim, é muito comum uma curva tipo C bem grande lá, mostrando talvez que o paciente está num processo de otite inicial, otite em fase final, ou um processo alérgico, né? Enfim, é muito, muito, muito importante que a gente se lembre que a audiometria e mitanciometria são nossos exames padrão ouro. E a gente tem que garantir que o paciente está escutando direitinho, que não tem nada obstruindo a passagem do som, nem nada impedindo que esse som chegue até o nosso cérebro para ser compreendido, tá? Isso é extremamente importante e fundamental, tá? Muito bem. E aí, como que é feito o diagnóstico de transtorno de processamento? Bom, então a gente tem uma série de testes, uma parte dos testes são comercializadas no Brasil, a outra não. A gente precisa de fazer a avaliação do processamento, né? Não tem como fugir disso, tá? Isso é algo extremamente importante, porque a gente que dá muita aula, a gente acaba escutando muitas coisas por aí, né? E aí, até falar que estão usando plataformas de jogos para poder ver se o paciente tem alteração ou não em determinadas habilidades, a gente já ouviu mais de uma vez. Então, assim, não é assim que se faz uma avaliação. Me chamou? Tá. Não é assim que se... Não, né, Joia? Não é assim que se faz uma avaliação de processamento. Então, para a gente fazer uma avaliação de processamento, a gente faz dentro de um ambiente, né, acusticamente controlado ou de uma cabine, tá? Utiliza-se audiômetro de 2 canais. A gente precisa, então, um audiômetro de um canal só, a gente não consegue fazer avaliação. Temos os testes que são brasileiros e os que a gente compra fora, tá? E aí, primeira coisa que a gente precisa é de uma avaliação auditiva. Então, audioimitância tá ok? Beleza, vamos fazer então os testes, né? E aí a gente tem algumas questões que são levantadas, né? Como, por exemplo, a qual idade eu posso começar a fazer avaliação de processamento? Né? Pelo guia mais recente que a gente tem, que é o do Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele fala para a gente o seguinte, que o diagnóstico de transtorno de processamento auditivo a gente pode dar ele a partir dos 7 anos de idade, tá? Mas a gente pode avaliar crianças a partir de 6 anos, porque tem alguns testes que têm normatização para 6 anos. No entanto, a gente tem que ter o cuidado de não colocar que esse paciente tem um transtorno de processamento auditivo, mas sim uma alteração das habilidades auditivas, ou uma imaturação das habilidades auditivas, mas não pensar em transtorno, tá? A ABA, Academia Brasileira de Audiologia, ela fez a última vez que ela fez um fórum, não me lembro se foi 2016 ou 2017, mas foi no EIA de Gramado. E aí lá eles falaram sobre a possibilidade de avaliar a criança ainda menorzinha, a partir de 5 anos, tá? No mesmo critério que o Conselho Federal de Fonoaudiologia falou sobre
a normativa para criança de 6 anos, né? Então, nunca falando em transtorno, mas sim falando na alteração das habilidades auditivas, tá? Então, aí fica a critério de cada um de vocês seguir o que vocês acharem melhor, tá? Então, a gente tem uma série de testes, e esses testes eles se dividem em 4 categorias. Então, a gente tem os testes monaurais de baixa redundância, os testes de escuta dicótica, os testes de processamento temporal e de interação binaural. Dentro dos testes de escuta monótica, os monaurais, a gente avalia as habilidades de fechamento auditivo e de figura fundo. Os testes de códigos, a gente avalia separação e integração binaural. Os testes de ordenação temporal, a gente avalia processamento temporal, a gente avalia ordenação e resolução temporal. E os de interação binaural, a localização sonora e a interação binaural, tá? É importante que a gente tenha testes para avaliar todas as habilidades auditivas. Ah, Nádia, mas eu só tenho a bateria de testes comercializada no Brasil, não tem as outras. Então, você não pode fazer, porque você precisa avaliar tudo, senão fica uma avaliação incompleta. E aí, quando a gente for pensar lá na frente, que é o nosso próximo tópico, que é o tratamento, a gente pensar assim, como que a gente vai montar o planejamento terapêutico de um paciente, que geralmente é um planejamento terapêutico todo pautado na hierarquia de desenvolvimento das habilidades auditivas. Se tem habilidades aqui que são extremamente importantes, como, por exemplo, a resolução temporal, que eu não consigo avaliar com os testes da bateria que tem no Brasil, só com testes que são fora, né? Então, a gente precisa desses testes mesmo, e a gente tem que utilizar pelo menos um para a gente avaliar essas habilidades, tá? Todas. E aí, a partir disso, a gente sabe também que rapidinho. Só para continuar aí no tópico, Inês perguntou quais os testes que são essenciais para avaliação para você, independente da idade. Tá. Então, olha só, a gente tem, Inês, o protocolo da bateria mínima, né? Proposto pela Academia Brasileira de Audiologia, tá? Então, eu particularmente gosto muito do protocolo sugerido por eles, né? Então, a gente tem aí ou fala com ruído ou fala filtrada para avaliar fechamento, SSI ou PSI para avaliar a figura fundo, e aí vai variar em relação à idade, de código de dígitos para avaliar a integração e separação binaural, tem o padrão de frequência e de duração para avaliar a ordenação, RGDT ou GIM para avaliar a resolução e MLD, localização sonora, para avaliar a interação. Aí, você escolhe entre esses testes, tá? E aí falando assim, que é uma bateria mínima, tá? Nesse mesmo documento que fala sobre esses testes, eles falam também sobre alguns outros testes complementares, mas não para avaliar o processamento auditivo mesmo, em questão de habilidade. Mas, por exemplo, o consoante vogal tem uma etapa dele que a gente consegue avaliar a assimetria hemisférica para fala, e isso está no protocolo da bateria mínima, tá? A gente tem o TAAS, que é um teste que avalia a tensão auditiva sustentada, e também está na bateria mínima, tá? Então, assim, eu minimamente falando, pensando assim, preciso avaliar o paciente com o mínimo de recursos que eu tenho, né? Então, eu vou avaliar um teste, por exemplo, de cada habilidade. Então, eu escolho um desses testes da bateria, né? E utilizo eles. Agora, o que nunca eu abro mão de forma alguma, que eu não vou variar entre nenhum teste, é o de código de dígitos, tá? Ele realmente é o teste dentro dos dicóticos que tem o menor envolvimento com aspectos top-down, tá? Que é a questão da memória, atenção, funções executivas. Então, é isso que eu tô falando, ia falar para vocês aqui agora. Só para voltar no que eu estava falando, então, tá? A gente tem, né, a bateria mínima, e a gente seleciona, então, esses testes Nájila, dentro das... aí ela complementou perguntando se, no caso, você já não usa o SSW. A pergunta que nunca falta, né, Aline? A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. O SSW, eu brinco que SSW é igual o laudo audiológico, né? Sempre vai ter briga, qual critério usar, o que fazer. Inês, então, eu utilizo, que nunca falta para mim, é o dicótico de dígitos dentro da categoria dos dicóticos, né? Que no caso o SSW faz parte. O SSW é um teste que eu utilizo dependendo
dependendo muito da queixa, sabe? Então, assim, por exemplo, um paciente que vem com uma queixa grande da parte de linguagem, e os pais ainda estão resistentes, por exemplo, a fazer uma avaliação e tudo mais, eu uso para mostrar para eles que talvez assim, ó, meu de código de dígito está ótimo, está normal, a habilidade está normal, mas olha para você ver esse teste aqui, ó, tá muito alterado. E é um teste que tem relação com linguagem, memória, atenção, não é com habilidade auditiva, né? Então, nesses casos assim, muito específicos. Oi? Nesses casos assim, muito específicos, mas muito específicos mesmo, pode ser que eu ainda use, mas não é na minha rotina um teste que eu utilizo muito, não, tá? É um teste, porque assim, aí, né? Então, a bateria mínima foi toda feita pensando assim: quais testes têm o menor envolvimento que a gente chama de top-down? O que seria esse envolvimento top-down, né? Seria menor envolvimento de memória, atenção, linguagem, inteligência, funções executivas, tá? Então, dentre esses testes de códigos aí, o que tem menor envolvimento com esses aspectos top-down é o de código de dígitos, tá? O SSW, para quem não conhece, ele é um teste de 160 palavras de sílabas. 160 palavras de sílabas, então acaba que ele tem uma carga linguística muito grande, né? Então, tendo uma carga linguística muito grande, auditivamente, é um teste que não me traz grandes respostas, tá? Então, assim, por exemplo, se ele der alterado, eu posso falar que o processamento está alterado? Não, tá? Não posso. O consoante vogal, por exemplo, ele está na bateria mínima para avaliar a simetria hemisférica para fala, e não a habilidade auditiva, tá? Então, é isso que é importante a gente saber. Dentre os testes que estão na bateria mínima, esses testes, eles têm relação com aspectos linguísticos, cognitivos e tudo mais? Então, por exemplo, o teste de padrão de frequência, a gente sabe que é um teste com alta carga cognitiva, que tem envolvimento de memória sequencial, organização, planejamento. Então, é importante que quando a gente vai fazer uma análise dos testes, a gente faça uma análise dos resultados todos. Então, peguei diversos testes. Esse teste aqui, ó, teste de padrão de frequência, tem relação com questão de memória. A etapa de integração do de código de dígitos também tem. Opa, olha só, 2 testes que têm uma carga de memória considerável estão apresentando alteração. Será que a minha alteração é realmente do processamento? E aí outras avaliações vão trazer essas respostas para a gente. Nem todo teste de processamento auditivo alterado, o indicativo é a terapia do processamento. A gente tem que pesquisar outras coisas antes. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem muita dificuldade de atenção, se eu tenho dificuldade de atenção, obrigatoriamente eu vou ter dificuldade de memória. E se eu tenho dificuldade de memória, eu não vou ter retenção. Então, eu vou ficar estimulando meu paciente, estimulando, e ele não vai retendo nada. Por quê? Porque ele tem dificuldade de atenção, que leva a uma dificuldade de memória, o paciente não retém a informação, e aí pouca ou nenhuma mudança na minha via auditiva eu vou ter, tá? Então, isso que a gente tem que ter de maldade quando a gente vai fazer uma avaliação do processamento, porque ela traz para a gente informações também importantes, né, que ajuda a gente a pensar nas dificuldades que o paciente está tendo, se o indicado para ele é terapia do processamento ou não, tá? Traz dados para a gente que podem colaborar aí com outras avaliações, né? Por isso que é importante a gente pensar sempre no aspecto de equipe, tá? Ok? Continuando, outra pergunta é: você acha importante fazer PD e PF ou apenas um deles? Padrão de duração, padrão de frequência. Ótima pergunta. Depende. Depende primeiramente da idade do paciente e da queixa. Por quê? O teste de padrão de frequência, o PPS da Auditec, por exemplo, a gente tem padrão de normalidade a partir de 6 anos de idade. E o teste padrão de duração a partir de 12 anos de idade. Então, é o primeiro ponto, a idade do paciente. Segundo ponto, o paciente tem mais de 12 anos. Qual teste você usa? Aí vou pensar na queixa. Então, por exemplo, se forem queixas que eu preciso dos dois, eu vou fazer os dois. Se não, eu faço padrão de frequência.
Quais são os testes que precisam, que você pensa que seria interessante fazer os dois? Paciente cantor, tá? Cantor, paciente com alteração vocal e que não está evoluindo na terapia, e paciente com gagueira. Esses 3 eu sempre faço. A Nádia apresentou alteração no teste de padrão de frequência, então na terapia eu vou trabalhar padrão de frequência. Não, na terapia você vai lembrar que o processo de ordenação temporal ele está relacionado com padrão de frequência, padrão de duração e intensidade. Então, dentro do seu planejamento terapêutico, você vai trabalhar os 3 aspectos. Eu não preciso ter avaliação dos 3 aspectos, porque eu já tenho avaliação de né, de um teste que é muito bom, que tem uma sensibilidade e uma especificidade excelente, então eu fico tranquilo de saber que se o resultado está alterado é porque é alterado mesmo, né? Mas apresentou alteração, eu vou trabalhar os 3 pontos, tanto a intensidade, o padrão de frequência, quanto o padrão de duração, quanto a intensidade, tá? Que seria, no caso, a intensidade seria forte e fraco, né? Duração seria o longo e curto, e frequência fino e grosso, tá? Então, nesses casos que eu falei, eu sempre aplico os 2, tá? Padrão de frequência e padrão de duração. Mais alguma pergunta aí, Aline? Não, até agora não. Mas eu tenho uma pergunta que, assim, né? Eu trabalhei muito no meu pós-doc a relação entre processamento auditivo e processamento vestibular. E a gente viu a eletrofisiologia disso tudo. E a gente usou muito, né? P300, média. Você usa em algum momento o P300 ou não usa? Tipo, o que é que você acha, na sua opinião, com relação ao P300? Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã dos eletrofisiológicos, né? Assim, eu acho que a eletrofisiologia é tudo. Então, eu acho extremamente importante o P300 e não só o P300, tá, Aline? Eu acho, por exemplo, assim, o PEAT também, ele traz para a gente informações interessantes. Então, a gente sabe que tem uma correlação, por exemplo, da onda 3 com alterações do PAC, né? Que é a alteração do núcleo coclear. Então, a gente vê que em crianças com... Então, por exemplo, a criança tem audição normal, toda linda, então você já faz um PEAT pensando, que lindo, se eu vou fazer esse PEAT vai dar tudo normal, né? E isso é mais ou menos, porque o que a gente vê? Às vezes uma onda 1, ok, aí na hora que chega na onda 3, uma latência aumentada além do esperado, por exemplo, né? E às vezes até alterado. E quando você coloca esse paciente para treino auditivo, que você repete o PEAT, por exemplo, você vê que a amplitude da onda ela tá maior, né? E o tempo de latência já é um tempo que não forma um intervalo tão grande, por exemplo, entre 1 e 3, onda 1 e onda 3, sabe? Então, assim, eu acho o P300 fantástico, acho que ele é um exame que todo mundo deveria fazer. Nájila, não, você está lotando o paciente de exame. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de diagnóstico. Por isso que hoje eu acho que, assim, tem muito diagnóstico sendo dado de forma errada, né? Por, às vezes, falta mesmo de investigar um pouco mais. O P300 é um exame que vai me falar sobre a tensão auditiva, né? Então, se eu vejo que o P300 desse paciente está alterado, que a tensão auditiva dele está alterada, como que eu vou ter a garantia que o meu teste não foi influenciado pela dificuldade de atenção do meu paciente? Poxa, o paciente tem 40 minutos fazendo o exame, né? Então, assim, às vezes a questão atencional, ela está influenciando no processamento, e olha o perigo. Aí chega lá, vou e laudo assim, transtorno do processamento auditivo central. Eu gosto muito de ver a relação, Aline, do P300, por exemplo, junto com o TAAS, sabe? São resultados que na minha prática eu vejo que batem super. Então, assim, o TAAS alterado, né? Atenção auditiva sustentada alterada, uma avaliação comportamental. E aí, quando a gente vê a parte eletrofisiológica com P300, também é alterado. Então, poxa, eu tô vendo 2 testes, tá mostrando que meu paciente não consegue sustentar a atenção. Aí eu vou fazer a avaliação dele, a avaliação tá alterada, eu vou falar que a avaliação tá alterada por conta do processamento auditivo. Provavelmente meu processamento sofreu influência, né, da questão atencional. Então, assim, eu sou
fã incondicional da avaliação eletrofisiológica. No meu sonho de princesa, a gente vai ter aí o PEAT fala dentro da nossa prática clínica, se Deus quiser, em breve. Porque hoje eu vejo que o que eu já vi até hoje de pesquisa, né? Assim, do ponto de vista do processamento, não pensando em questões atencionais, como é o caso do P300, ele tem uma relação bem interessante com alterações do processamento, sabe? Ou alterações de linguagem, né? Então, dependendo da alteração encontrada, acho que ele dá um bom direcionamento aí pra gente, sabe? Então, no meu sonho para um futuro em breve, eu gostaria muito que o PEAT fala ele viesse para a prática clínica, não só dentro de universidade, sabe? Eu Tá? concordo plenamente, viu? Com tudo que você falou aí. Acho maravilhoso. Inclusive, assim, sabe, o P300, uma coisa que eu acho que ele contribui muito, além de tudo, é pré-pós-terapia também, sabe? Porque o paciente, ele consegue ver, visualizar. Eu acho que os eletrofisiológicos, eles dão muito esse feedback, né, visual para o paciente. Então, ele olha, caramba, como o meu cérebro... Isso veio do meu cérebro, sabe? Então, assim, não dependeu da minha, tipo assim, não dependeu de mim, teoricamente, né? Assim, muito. É algo muito mais objetivo do que a avaliação comportamental, né? Então, assim, não é 100% objetivo, claro, mas assim, né, muito mais objetivo que a avaliação comportamental. Então, assim, ele, quando olha o paciente, ele fica encantado, que ele vê que realmente alterou, mudou. Então, eu acho que esse feedback para ele É palpável para ele, né? Tipo assim, ele tá vendo o resultado dele antes e depois, né? Ele não tá só vendo, tipo, um relatório, por exemplo, igual o processamento dá esse resultado pra gente. Ele vê um gráfico, né? Isso é fantástico, realmente. Eu sou fã incondicional da eletrofisiologia. Eu acho que tem que fazer mesmo. Tanto que, assim, quando os Mais uma pacientes. pergunta, só para acho que para finalizar essa parte, para a gente já começar o tratamento. O TAAS avalia só a atenção sustentada? O objetivo do TAS é avaliar a atenção auditiva sustentada, né? Ele tem uma parte, assim, que se avalia, né? Se o resultado tá... Então, o número total de erros está normal ou alterado. E tem um negócio nele que chama decréscimo de vigilância também, que a gente consegue calcular também o número de respostas que esse paciente teve. Que aí a gente vê bem essa questão da atenção auditiva sustentada, assim, ó, você pega a resposta da primeira lista, e o número de acertos da primeira e subtrai o número de acertos da última. Aí você consegue ver qual que foi a resposta. Isso mostra bem essa questão, assim, do tanto que a atenção dele cai ao longo do texto. Mas tem uma parte também que é o número total de erros que a gente vai ver, né? Assim, quantos erros que o paciente teve, porque ele não levantou a mão para a palavra não, né? Que é o que ele tem que fazer, que é a execução do teste. E quantas vezes que ele levantou a mão para uma palavra que não era o não? Que no TAS você tem que levantar a mão sempre que você ouvir a palavra não. E aí isso mostra o quê? Talvez uma dificuldade dele de inibir estímulos, né? Então, ele é um teste de atenção auditiva sustentada, ponto, né? Mas tem outras relações também. Ele é um teste que veio de um outro teste da bateria neuropsicológica que tem como a via sensorial a visão, não a audição. E aí, esse outro teste neuropsicológico é um teste também que mostra a dificuldade, talvez, do paciente de função executiva também, sabe? Mas o objetivo dele é a atenção auditiva sustentada, tá? E por último, e não menos importante, né, quando a gente fala em tratamento. Então, assim, quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa muito na questão das habilidades auditivas, né? Então, assim, eu tenho que melhorar a habilidade. Só que reabilitação do processamento, ela está relacionada não só com a melhora das habilidades, mas também com as modificações ambientais. Então, a gente tem duas partes aí dentro da reabilitação. Dentro da parte de habilidades auditivas, a gente vai trabalhar com a hierarquia das habilidades auditivas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente segue o desenvolvimento das habilidades auditivas, que é baseado no desenvolvimento da percepção auditiva. E aí, através disso, a gente vai montar o nosso planejamento terapêutico. Então, por exemplo, seguindo a hierarquia das habilidades auditivas, não adianta a gente trabalhar
ordenação temporal, por exemplo, se a minha localização sonora está alterada. Primeiro eu vou trabalhar a localização, depois a ordenação, tá? Então, esse é um ponto muito importante. É importante que a gente saiba fazer essa hierarquização das habilidades auditivas, tá? É o primeiro ponto. E aí a gente vai trabalhando com diversos recursos. A terapia ela tem que ser uma terapia legal, uma terapia que motiva, uma terapia que o paciente está engajado, porque paciente desmotivado e sem atenção, a gente não consegue ter retenção, tá? E a outra parte, que são a parte das modificações ambientais, isso envolve a acústica de sala de aula aprimorada, envolve o clear speech, que é a forma que o professor coloca esse conteúdo verbalmente, né? E também a gente tem o uso dos sistemas de escuta auxiliares, que no caso são o sistema FM. Ah, Nájila, mas sistema FM a gente usa só para paciente que tem perda. Não é. Temos diversos estudos na literatura mostrando o benefício do sistema FM. Para os pacientes com alterações de figura, fundo e fechamento auditivo no processamento auditivo, paciente com TDAH, autismo e dislexia, tá? Essas aí são questões já bem estabelecidas e bem demonstradas em relação ao benefício do sistema FM. Então, assim, eu particularmente só conheço o Roger da Phonak, que é o sistema FM voltado para quem não tem perda auditiva, então ele não tem amplificação. Mas me falaram recentemente que a Ulticom também parece que lançou um, não conheço, tá? Mas só a título de curiosidade mesmo. Então, a gente, dentro da reabilitação, a gente tem que trabalhar essas duas questões. Tanto a melhora das habilidades auditivas, como as modificações ambientais, tá? Isso é extremamente importante. A acústica de sala de aula, então a gente tem que visitar a escola, ver o nível de ruído em sala de aula, propor algumas modificações. Ah, Nájila, você vai jogar a escola no chão porque o nível de ruído não tá legal? Não. A gente tem propostas muito econômicas e que geram um benefício coletivo, não só individual daquele aluno, tá? E as escolas, às vezes, sim, às vezes não, elas podem ou não ser abertas a isso, mas que muda bastante no entendimento do paciente, a compreensão, o esforço que ele faz, isso com toda certeza, tá? Por isso, Bom, a acho importância de um fonoaudiólogo escolar, né? Já prevenindo tudo isso, inclusive. Já fazendo toda essa organização, toda essa. Não, é muito importante, né? É muito importante. Você vê, assim, na Suíça, o nível de ruído em sala de aula, ele não ultrapassa o que a lei pede, né? Então, assim, existe uma lei no Brasil também, a gente tem a NBR 10152, que fala que o ruído em sala de aula, ele não pode ultrapassar 50 decibéis. Se todos os alunos dentro de sala de aula tiverem audição normal, a relação sinal-ruído com a voz do professor tem que ser mais 10, ou seja, a voz do professor tem que estar pelo menos 10 decibéis acima do nível de ruído na sala de aula. E se tiver um aluno com perda auditiva, essa relação sinal-ruído tem que ser mais 15, né? E não é o que a gente encontra. Tem um estudo que foi feito até aqui em Belo Horizonte, em escolas públicas e particulares. E foi visto que o nível de ruído dentro de sala de aula variou nas duas em 79 decibéis. Se você pensar, quem trabalha com ocupacional vai falar melhor que eu. Se você pensar que 80 decibéis já é nível de ação para um ambiente ruidoso, 79 está quase lá, né? Então é um nível de ruído muito alto. Isso não traz para a gente garantia nenhuma de aprendizado, né? Muito pelo contrário. Como que você consegue compreender num ambiente com um nível de barulho tão alto, né? Então, assim, é muito importante o fonoaudiólogo mesmo fazer esse trabalho, né? Ajudar a ir à escola e ser parceiro da escola. Ninguém está querendo ser contra a escola. A gente quer, no fim das contas, algo em comum que é o melhor para o aluno, né? Com certeza. Deixa eu tirar aqui, só para eu poder voltar a ver vocês. Pronto. Ai, adorei nosso bate-papo. Não acredito. Passa tão rápido sempre, né? Muito rapidinho, assim, dá vontade de ficar escutando mais, de ficar discutindo mais. Mas, assim, que bom, agradeço a todas as perguntas. Na verdade, a gente abriu uma caixinha de perguntas durante a semana e tiveram várias perguntas, umas 8, mas a gente não vai ter como responder. Mas depois eu passo
para a doutora Nájila, ela pode até responder do Instagram dela, né, como até forma de nos stories, e aí marca o Instituto para a gente poder repostar para vocês, né? Então, assim, já tem umas perguntinhas, viu, doutora Nájila, para você responder. Ah, pode mandar. Eu sei que você adora, Eu gosto. né? Eu fico Gostamos, horas adoramos, né? discutindo. Aham. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, eu acho que finaliza nosso webinar, que eu acredito que seja uma pergunta bem interessante que a Elisa colocou, que quais as orientações você daria para a escola, né? Eu até aumento mais, assim, como seria o seu trabalho com a escola, né? Para quem seriam essas orientações? Que tipo de orientação? Você conversa com todos ou só específico? Como seria assim? Tá. Lá na escola funciona assim. A gente vai para ver qual que é o ambiente que o paciente está inserido, né? Então acontece muito, por exemplo, você chegar e a sala de aula tá super ruidosa, super barulhenta, né? Enfim. E aí o que que a gente faz, né? A gente orienta a escola pensando no aluno, né? No posicionamento em sala de aula. Nem todo mundo nem todo mundo que tem que sentar na frente. A gente tem que pensar qual que é a posição do ar-condicionado, da janela, da porta, qual que é a disposição da sala, se é uma sala em semicírculo, se é uma sala, uma carteira atrás da outra, né? Então, eu oriento em relação à posição do paciente dentro da sala de aula, qual que seria a melhor posição para ele, tá? Que geralmente longe de porta, janela, parede. O fundo também é difícil, porque você tem a questão da reverberação do som, né? E aí a gente propõe estratégias também. Então, por exemplo, já tiveram escolas que a gente trabalhou a questão da redução do ruído, colocando emborrachado mesmo, assim, tipo aquela coisa bem baratinha, nos pés das mesas e cadeiras, porque quando o aluno levanta, e aí você pensa numa sala de 20, 30 alunos, né, quando ele arrasta, por exemplo, aquilo faz um barulho imenso. Então, assim, quando você coloca um emborrachado que seja, aquilo ali ameniza muito o ruído em sala de aula, né? Então, a gente vai fazendo uma análise do ambiente da sala de aula. A gente sempre fala com a escola, ó, tem que lembrar que o benefício não é individual, é um benefício coletivo, né? E a gente orienta também sobre o professor em relação a atitudes que eles podem ter em sala de aula, né? Então, assim, viu que o paciente está mais distraído, né? Então, está andando, dando conteúdo verbal durante a sala. Então, sempre tentar chamar ele para o conteúdo, passa, dá uma mexidinha nele para atentar aquele paciente durante esse processo da terapia, né? Então, isso são atitudes, às vezes, que o professor tem que ajuda muito a gente no nosso processo de evolução, sabe? Então, a escola é isso, a gente vê essa questão ambiental, propõe as mudanças que a gente acha que podem ser válidas, e que aí é de forma coletiva, então a gente tem tanto a parte coletiva quanto a parte individual. Então, coletivamente, o que você pode fazer que vai ajudar a todos? Né? Vim aqui por conta de um paciente, mas isso é um benefício coletivo. Agora, individualmente falando, para esse paciente aqui que tem dificuldade, o que a gente vai fazer? Muda a posição em sala de aula? Qual que vai ser a forma de conduzir o conteúdo de forma que ele possa ficar mais atento? Né? Talvez passar o conteúdo que vai ser ministrado na próxima aula com antecedência para ele poder estudar aquele conteúdo e já chegar um pouco mais familiarizado e não ficar tão perdido, né? Então, são algumas estratégias que a gente vai utilizando dependendo da alteração que a gente vê e da dificuldade do paciente. Tranquilo, respondeu assim, lindamente. Doutora Nájila, acredito que não tenha mais nenhuma pergunta aqui, né, no chat. Gostaria de agradecer muito, em nome do Instituto Infante. Esperamos, né, no dia 13 e 15, né? 13 e 15, isso. Isso, agradeço a participação de todos. Tem uma pessoa muito querida aqui, que é minha professora, minha ex-professora Elisângela Camboim, que eu tenho um carinho enorme por ela, e ela tá aqui, ela até falou comigo aqui no WhatsApp. Então, eu queria mandar só um beijo para ela. Oi, Eli, linda.
E agradecer a participação de todos, e dizer que teremos mais alguns webinars esse mês. Na verdade, a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 webinars por mês, né, online, gratuitos, para que a gente consiga disseminar esse conhecimento. Um dos propósitos, assim, né, da gente é que a gente melhore a vida dessas crianças e dessas famílias. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa capacitar os profissionais, né? Porque capacitando a gente vai conseguir acolher melhor, tratar melhor e esse prognóstico ser muito mais favorável. Então, essa é uma missão, assim, minha, de Milka, do Instituto Infante, para que a gente, então, assim, todos vocês podem contar com a gente, podem contar com a doutora Nájila, que eu tenho certeza que, né, ela está aí para poder também nos auxiliar com essa missão. Oi? Com certeza. E vou passar, passe seu Instagram para todo mundo poder lhe seguir no Instagram, né? Para poder também, assim, aprendizados. Mandei no chat. Ó, @Nájila é Burley ou Burley? Burli. Burley. Tá. Isso. É isso. Gente, uma boa noite a todos, um bom descanso. Boa noite. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau a todos. Um beijo, obrigada, Beijo, gente. tchau. Tchau. Tchau.